Olá, olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Terapia e Fé. Com a Terapia e Fé, eu vou estar aqui abordando tanto questões espirituais como questões emocionais. Seja muito bem-vinda aí, porque hoje eu trago uma palavra poderosa da parte de Deus. E eu vou estar trazendo um tema hoje bem interessante que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Deixa eu colocar um tema aqui, já para você e sintonizando aí a respeito de que vamos estar falando. Mantenha a sua lâmpada acesa. É sobre isso. Vamos lá. Você tem o costume de ler a Bíblia? Aqui eu incentivo a leitura bíblica, porque a leitura bíblica é vida. É vida. Às vezes você lê uma passagem e você vai ficar assim, gente, essa passagem parece que está falando comigo. É porque a palavra é viva. E nós vamos aqui para a mensagem de hoje, que fala assim, ó. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantando, todas aquelas virgens se prepararam nas suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Essa é uma parábola onde o próprio Jesus estava ali falando com seus discípulos. O contexto, a parábola das 10 virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes, 5 loucas, a mesma coisa, e 5 prudentes, 5 que estavam apercebidas, 5 que estavam com luz acesa. Aqui nós temos uma aplicação tanto espiritual quanto emocional. Vamos colocar aqui o azeite. O azeite é a intimidade com Deus, é a preparação, é o que mantém a luz acesa. O enfoque, o enfoque emocional aqui é que na vida real de muitas mulheres só existe a lâmpada. Só a lâmpada, mas estão cansadas, estão sem o azeite, sem fé, sem esperança, sem cuidado de si mesma. Vamos olhar por esses dois lados: o lado espiritual, que é necessário,
mas vamos também olhar o lado emocional. Porque quando uma pessoa está com problemas emocionais, ele tem dificuldade de chegar até a Deus. Uma mulher que está com uma profunda tristeza, cheia de decepções, sem fé, sem esperança, é difícil até mesmo de orar. É difícil de ler a Bíblia e entender alguma coisa, porque está sem fé, sem esperança. Tem até boa intenção, eu tenho vontade, mas não tem força, porque o seu emocional não ajuda. E são duas coisas. Nós somos um ser espiritual, eu gosto de colocar isso, vestido de alma e que tem um corpo. Às vezes a gente fala assim, eu tive uma experiência espiritual. Mas se a gente for analisar bem, nós somos um ser espiritual que tem experiência humana, porque ser humano, a Bíblia até nos fala que é 70, 80 anos. O que passa disso é enfado, é cansaço, é fadiga. Então, nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana. Tive uma amiga que falou isso, eu achei bem interessante, e é verdade. Então, o ser humano precisa estar integrado com essas partes, que, aliás, é o meu lema, é corpo, alma e espírito. E não estou falando de perfeição, não é sobre perfeição, é sobre atenção. Eu preciso estar atenta, eu preciso estar ligada, eu preciso estar pronta. Aqui, o primeiro princípio aqui para a nossa reflexão é exatamente essa, é estar pronta antes do momento chegar. Espiritualmente, eu preciso estar pronta. As virgens que eram nécias, loucas, não preocuparam com nada. Não preocuparam de saber qual era o propósito de Deus para a vida delas, qual era o projeto de Deus na vida delas. E quando chegou o momento, não deu tempo. Elas correram atrás do azeite na última hora, mas não deu tempo. O tempo de buscar a Deus, o tempo de saber qual é o projeto de Deus na nossa vida é agora. Não espere a crise, o problema, o desespero chegar para procurar o socorro. Esteja atenta, esteja ligada, oração, autocuidado, caminha junto. E isso é todo dia, começando por hoje, começando por agora. Senhor, o que eu preciso fazer para me melhorar espiritualmente? Eu vou começar aqui fazendo um projeto de leitura bíblica. Todo dia eu vou ler uma passagem. Deixa eu te falar. Começa por Salmos, mais fácil. Você vai ver Deus poderosamente. Ou então começa lá pelos evangelhos. Mas faça alguma coisa e Deus vai te clareando, Deus vai te revelando aqui através da palavra. No meio de uma situação apertada, as nécias, as loucas falaram, me presta o seu azeite. Me dá um pouquinho do seu azeite. Mas quando a gente olha no campo espiritual, no campo emocional, azeite não se empresta. Cada um precisa cultivar para si.
precisa buscar para si, ter um reservatório. Sabe quando você tem o costume de falar com Deus? Quando vem uma dificuldade na sua vida, é fácil. Você, deixa eu corrigir, de repente não é que é fácil, mas você tem recurso espiritual para vencer aquela situação, porque você já tem costume de falar com Deus. E aqui, falar com Deus. Tem gente que eu vou orar. E para orar, mas é uma reclamação diante de Deus. Sempre quando eu vou ensinar alguém a orar, as minhas filhas agora me deram um trabalho para estar com adolescentes, e eu estou ensinando isso, uma oração de gratidão. Quando a gente olha o que Deus ele já fez por nós, é realmente gratidão. E a gente vê Jesus fazendo isso diante das situações. Quando a gente olha, lê a passagem, vê Jesus lá multiplicando os pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo conhece a história. A primeira coisa que ele faz é apresentar ao Senhor, a Deus, e falar: Pai, graças te dou. Gratidão. Quando Jesus estava diante do túmulo, onde Lázaro estava, ele ergue os olhos para o céu e fala: Pai, sempre o Senhor tem me ouvido, graças te dou. Gratidão. Quando a gente olha a oração do Pai Nosso, a gente vê ele dando graças também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? A intimidade que nós temos com Deus é que faz aumentar o nosso azeite. É um reservatório que a gente tem com Deus. Ninguém pode viver com Deus. Se vivermos com Deus, tivermos intimidade com Deus, a nossa mente tranquiliza também, porque a intimidade com Deus, ela aumenta a nossa fé. E quando a gente olha alguém voltado para Deus, não é aquela pessoa que eu entrego tudo para Deus e não tem responsabilidade, não. Ele tem responsabilidade diante das situações. A gente pode desenvolver hábitos saudáveis, tanto no espiritual quanto no emocional. Desenvolver hábitos saudáveis. A vigilância, a atenção. Eram 10 virgens, todas tinham lâmpadas, mas veio um sono, todas adormeceram. Isso fala da nossa fragilidade. Isso fala, né? A gente pode olhar aí, somos seres humanos, somos falhos, cansamos na caminhada. Mas quando a gente tem um azeite, tem reserva, é mais fácil. Quando alguém fala, vamos, você está pronta? Não, é muito fácil, está aqui. Mas quando você está zerada, você não tem nada, vai como? Meia-noite, escuro. Elas precisavam da luz para caminhar. E quando a gente olha da questão luz, você caminha e não tropeça. Você tem clareza das coisas, você está enxergando as coisas. Mas quando a gente olha para as loucas, o azeite era muito pouquinho, já estava quase acabando. E como é que a gente caminha no escuro? Como é que a gente livra dos tropeços no escuro? Não tem como. Enquanto é dia,
a gente precisa estar atento, precisa vigiar, precisa vigiar o que fala, vigiar nas nossas atitudes. Olhando para a nossa vida emocional, é imprescindível também que estejamos preparados com as nossas emoções. É espírito e alma. Preparar o nosso emocional também, aprender a gerir as nossas emoções. Tem gente que é tão apavorado que uma palavrinha desestabiliza ele. Alguém olhou para ele diferente. Ai, mas aí não dorme e fica ruminando o olhar. E se falar? Alguém altera o tom. E quando não consegue gerir as emoções, é abaixar, é chorar. Mas quando você tem um emocional equilibrado, você consegue responder a pessoa, trazer clareza, para de repente aquilo que a pessoa está falando não é bem isso. É necessário fortalecer espírito e alma. Fortalecer. E eu tenho aqui uma prática para o dia a dia. Vou passar aqui para vocês. Primeira coisa, reabasteça o seu azeite diário. Como que eu vou fazer isso, Lindevânia? Você vai separar 10 minutos do seu dia para oração e leitura bíblica, antes de olhar o celular. Porque tem gente que já acorda assim, ó, acordou, dorme até com o celular no travesseiro e já acorda assim, ó, antes de abrir os olhos, pega o celular e começa a olhar as mensagens, olhar o que está acontecendo, olhar as notícias do mundo. E você não vai fazer isso. Você vai pegar, você pode levantar de joelhos, escorrega aí da cama, não coloca o pé não, coloca os joelhos. E fala com Deus, agradece a Deus, profetiza, tem afirmações poderosas para o seu dia. E você vai refletir em um versículo que você lê. E esse versículo vai ressoar aí no seu dia, sempre. Eu li tal passagem. Tá. E aí você vai lembrar desse versículo durante o seu dia. Outra prática, vai cuidar da sua mente. Identificar aí pensamentos desgastantes, você vai substituir por afirmações baseadas na Bíblia. Já que estamos no quadro de terapia e fé, você, diante de uma situação difícil, você vai usar a Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Está na Bíblia. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Então, diante das situações adversas, você vai usar a própria Bíblia. E outra prática que eu quero trazer aqui é prepare-se mesmo nos dias bons. Porque quando chega a guerra, chega o dia difícil, você quer preparar, você quer fazer. Mas você vai preparar enquanto está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo. Em dias tranquilos, fortaleça sua fé, suas emoções para os dias difíceis. Para os dias difíceis. Você pode aí, eu gosto muito do escrever, do anotar, né? Você vai listar aí alguns, 3 coisas que alimentam o seu espírito. O que alimenta o seu espírito? Eu sinto assim fortalecida, eu fico muito feliz quando eu arrumo a minha casa louvando.
Não, eu gosto de quando eu estou aí indo para o meu trabalho, ouvir louvores, e, ou então uma pregação, ou quando eu estou fazendo uma caminhada, eu gosto de estar fazendo essa caminhada orando. São hábitos saudáveis, você pode estar listando o que você vai fazer, que você precisa escrever para não se perder, para não esquecer. Quando você anota, fica mais na sua mente. Arruma aí a sua casa. Eu gosto, gente. Eu gosto na minha casa, conversar com Deus andando na casa. Andando, eu vou abençoando a casa e eu me sinto muito bem. Afinal de contas, a Bíblia nos informa que as palavras têm poder. As palavras, elas têm poder. E por isso eu saio da casa de mãos levantadas, Senhor, aqui é a minha sala, aqui é o lugar onde eu recebo minhas visitas, Senhor. Senhor, abençoe esse lugar, Senhor. Eu vou cuidar desse lugar, porque aqui também eu quero receber o Senhor. Mora aqui, Jesus, mora aqui. E aquela oração de intimidade com o Senhor. Aqui é o quarto das minhas filhas, Senhor, esteja com elas, guarda o corpo, guarda a mente. E o ambiente me inspira para orar. E eu gosto muito de fazer isso na cozinha, né? Eu gosto de abençoar o lugar, pedir a multiplicação, pedir que o Senhor janta com a gente, senta à mesa. De vez em quando eu arrumo a minha mesa para me tomar um café comigo mesmo. Coloco bonitinho, falou, Jesus, senta aqui, vamos conversar. E ali eu falo, oh, Senhor, eu estou precisando disso. Oh, Senhor, eu te agradeço por isso. E ali eu fico ali, leio uma palavra e é maravilhoso. E Jesus faz presente e ele vem. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar aqui com você. Vamos orar. Oração. Senhor nosso Deus, feche aí os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que eu passei aqui. E essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, que ela seja abençoada neste exato momento, quando ela recebe essa palavra. Meu Deus, eu quero liberar, Jesus, no teu nome, ó Pai, paz, saúde, alegria, vitória. Meu Deus, realiza o desejo do coração dessa mulher. Estamos nesse quadro, ó Pai, um quadro espiritual, onde o Senhor tem liberdade de entrar, Senhor, aonde ela está agora, Pai, e abraçar, e liberar saúde, e liberar vida, e liberar alegria, Senhor. Onde há doença, o Senhor libera agora cura. Onde há tristeza, o Senhor libera agora alegria, Pai. Meu Deus, onde há escassez, o Senhor libera abundância sobre a vida dessa pessoa agora. Meu Pai, anda pertinho dela, Senhor, orienta e direciona em tudo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou até aqui comigo. Seja abençoada. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de ouvir essa mensagem, curte e que vai me ajudar muito, tá bom? Fica com Deus até o outro quadro Terapia e Fé. Tchau, tchau.